Boa noite a todos. Quinta-feira, último dia de junho, né, pessoal? Mais um dia do Perguntas e Respostas do nosso grupo. Pergunta número 1. No caso dessa criança que foi permitido fazer o aborto, o que o Espiritismo informa? É correto ou não? O aborto, para o espírito que está vindo, ele o que significa? Significa anulação da sua existência e significa que ele terá de recomeçar. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 357. Ainda conforme o Livro dos Espíritos, o aborto constitui crime, porque ele transgride as leis de Deus. E ao abortar, a mãe o que ela faz? Ela interrompe o processo de gestação do espírito que estaria vindo, né, para vivenciar suas provas, com o propósito de progredir. A espiritualidade também deixa claro que no caso de a gestação significar um perigo para a vida da mãe, é preferível, neste caso específico, tirar a vida, por exemplo, de um ser que ainda não existe, né, do que sacrificar um espírito que já existe, no caso a mãe, que está em caso de perigo de vida. Agora, quanto ao aborto legal conforme a lei dos homens, este aborto é fruto do livre-arbítrio de quem o pratica. E conforme a lei dos homens, é legal e, portanto, ele é permitido. No caso do estupro, por exemplo. De qualquer forma, quem responderá por isso mais adiante é a mãe que fez essa escolha. Nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja, e tampouco nos sentimos moralmente retos, né, ao ponto de exigir que uma pessoa que seja vítima de um crime de estupro leve adiante sua gravidez. Por isso, eu não afirmo que seja correto ou incorreto. O que eu posso dizer com certeza é que cada um responderá por suas obras. Pergunta número 2. Um espírito, ele pode matar uma pessoa? Não. Um espírito não consegue matar uma pessoa, tipo ao pé da letra. Como, por exemplo, pegar uma arma ou uma faca e dar um tiro ou cortar alguém. Mas o espírito desencarnado, que obsedia alguém, e esse alguém lhe dá espaço, de acordo com a sintonia dos seus pensamentos destrutivos, negativos, ele pode sim, mentalmente, ficar vibrando, soprando para a pessoa sobre que ela não vale nada, sobre que ela deveria morrer, tirar sua própria vida, e desta forma, a pessoa que já se sente fragilizada, né? Ela acaba por acatar os conselhos desse espírito e ela acaba tirando a própria vida, no que depois ela pode até se arrepender, mas aí ela percebe que é tarde e mais, ela descobre que a vida continua e que os problemas agora se tornam ainda maiores, porque ela não tem mais o corpo físico. Portanto, não, um espírito por si só, ele não consegue tirar a vida de alguém. E por isso Jesus tanto observou sobre que devemos orar e vigiar. Pergunta número 3. Por que Lísias evita responder os questionamentos de André Luiz enquanto ele ainda está no hospital? Lísias, ele evita responder para André Luiz enquanto ele ainda está em tratamento inicial lá no hospital, assim que ele foi recolhido. Por quê? Porque ele sabe que André não está preparado para a compreensão da vida após a morte e suas nuances. E, de fato, André nunca nem havia pensado nisso, não é verdade? Por isso, conforme André Luiz vai tendo conhecimento, ele vai tendo acesso a maiores informações. Pergunta número 4.
Casos de estupros são planejados no mundo espiritual? Olha, nós não podemos afirmar isso, de que casos de estupro sejam planejados no mundo espiritual. Mesmo porque aos que cabe o arbítrio, né, a escolha de no mundo espiritual, antes de reencarnar, fazer uma opção, isso é fruto do livre-arbítrio de cada um. E sobre isso ninguém entre nós pode julgar e muito menos saber, né, antes. Então, estupros são, em geral, o quê? Fruto de um descuido da pessoa. Sim, é um risco a que ela se expõe até inconscientemente, seja pelo abuso de drogas, seja pelo excesso do uso de álcool, seja pelas más companhias e tudo mais que deixa a pessoa à mercê, tipo, favorável ao crime e, de certa forma, deixa ela indefesa, né? Enfim, o estupro, em geral, ele se dá por uma escolha equivocada da própria pessoa, que, por exemplo, ela está numa grande festa, numa multidão de desconhecidos, alcoolizada, né? Repleto ali de pessoas, podemos dizer até obsediadas de tanta droga, e dessa forma o que acontece? Ela propicia que tenha uma ocorrência dessa forma, uma ocorrência negativa, como estupro. Pergunta número 5. Se temos inimigos desencarnados, esses mesmos inimigos também não teriam outros inimigos desencarnados? Sim, com certeza. Porque todos somos o que somos, né? E desencarnados ou não, nós continuamos a ser o que somos. Então, todos os que participam da vivência no planeta Terra ou na crosta da Terra, a que a gente chama de umbral, são seres humanos criados igualmente simples e ignorantes por Deus. E como o nosso planeta é uma escola, somos todos imperfeitos e com grandes chances de errar. Não é verdade? Mais ainda, a maioria dos seres humanos ainda tem muito orgulho dentro de si, né? O que nos torna suscetíveis a criar inimigos que desencarnam e continuam sendo inimigos. Por isso, Jesus dizia: orai e vigiai, perdoe 70 vezes, 7 vezes, né? Por isso, os sensatos nos orientam que sempre estejamos alertas, para que sejamos humildes, pedindo perdão, caso tenhamos inimigos no plano extrafísico e mesmo no plano físico, quando nós nos sentimos magoados ou coisa do tipo, perdoemos agora, para não levar isso adiante. Mais do que isso, né? É aconselhável que nós oremos por nossos inimigos. Para quê? Para que os corações deles sejam abrandados e com nossa persistência no bem, pedindo, orando, enviando vibrações de amor para os nossos inimigos, eventuais inimigos, né? Porque muitas vezes nós não sabemos, nós esperamos que um dia eles nos perdoem. Assim como também, certamente, nós mesmos somos inimigos de outros, que nós não nos recordamos nessa vida. Por isso, pedir perdão e perdoar é muito necessário e é bom que façamos diariamente para que um dia nós tenhamos equilíbrio mental suficiente para não nos ofendermos mais. E quando conseguirmos isso, a gente vai estar apto a subir um degrau na nossa escala evolutiva. Entende? Muitas vezes nós ouvimos de espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas sobre a vingança que perdura por séculos, até por milênios. Por quê? Porque eles não perdoam e vira aquela bola de neve de uma encarnação para outra, naquela vingança inócua, quer dizer, naquela vingança que não leva a nada. E completando, gente, nos lugares sombrios da parte espiritual, ou seja, no umbral, existe sempre a guerra de falanges inimigas. E desta forma perduram os conflitos há séculos e séculos numa briga sem vencedores, nunca. Por quê?
porque não há vencedores quando não há o amor do Cristo. Nós temos que entender isto. Portanto, perdoemos agora e continuemos a pedir perdão, pois certamente nós temos inimigos e muitas vezes sem saber. E somos também, muitas vezes, inimigos sem saber. Pergunta número 6. Que o espírito, podemos dizer que o espiritismo é a salvação da humanidade? Olha, não é que o espiritismo seja a salvação da humanidade. E sim, o espiritismo é uma ferramenta que nos dá acesso aos valores humanos através do estudo e do aprofundamento na doutrina espírita, bem como se aprendem também valores humanos em outras religiões, em todas as religiões que levam os ensinamentos de Jesus a sério. O que significa? Que os que se esforçam em praticar o bem e se esforçam no desapego material, que é o que nos ensina Jesus em todo o seu evangelho, né? O que vai salvar a humanidade será a capacidade de sermos fraternos, ou seja, sermos compreensivos, ou seja, respeitarmos o próximo. Tenha esse próximo opinião divergente da nossa ou não. Pararmos com a maledicência, pararmos com os pensamentos nocivos. Por quê? Porque os pensamentos nocivos só poluem a psicosfera do planeta, de nosso próprio lar. E dessa forma, nós precisamos nos libertar do orgulho, libertar do preconceito, libertarmos do julgamento, libertarmos do egoísmo. Ainda estão vivos dentro de todos que habitamos este planeta de provas e expiações. Por isso, a salvação da humanidade certamente é a fraternidade. Pergunta número 7. Espíritos que desencarnam crianças podem virar obsessores? Bem, como nós sabemos, né, nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que o espírito, desde que está na barriga de sua mãe ou antes até, ele já é um espírito experiente, que já teve várias oportunidades de estar no planeta. Portanto, a idade cronológica não conta. Claro que o espírito, quando atinge determinada idade, em torno dos 7 anos cronológicos, ele tem o véu de esquecimento do passado sobre ele para ajudá-lo na nova experiência, né? Para que ele possa progredir. Muitas vezes, né, obsessores de longa data escolhem voltar ao ninho doméstico como filho do seu algoz, por exemplo, de uma vida passada, ou que ele tenha sido algoz do seu futuro pai, né? Um algoz na vida passada, justamente para quitar este débito pendente do passado. Então ele opta para vir nessa família. O fato é que, caso o espírito insista na vingança, insista em não se redimir, certamente quando ele retorna ao plano espiritual, após sua morte física, seja na idade que for, ele volta como obsessor. E neste caso, ele poderá até sofrer uma intervenção da espiritualidade superior e ter uma reencarnação compulsória para o seu próprio bem, para que ele possa ter uma nova oportunidade de recomeço, uma nova oportunidade de refazimento do seu futuro. Porque todos temos como objetivo o progresso moral, conforme as leis do nosso Pai Criador. E pela misericórdia de Deus, sempre nós teremos uma nova chance para nos aperfeiçoar. Pergunta número 8. Um espírito de bebê abortado pode virar obsessor? Pode sim. Um espírito de bebê abortado, ele pode se transformar em obsessor muitas vezes da própria mãe, por ignorância, porque ele não deveria julgar as pessoas, nem ele, não é? Conforme a resposta da número 7.
ou porque talvez ele se sente com raiva por perder a oportunidade de retornar ao planeta, né? Mas, por outro lado, também existem aqueles espíritos que desistem de reencarnar no meio do caminho e optam por si mesmos pelo aborto. Eles estão, por exemplo, no terceiro, quarto mês de gestação, eles pensam, eu não quero mais voltar ao planeta. E eles abandonam o corpo físico, que é quando a mãe aborta o espontâneo. Entende? É quando nós temos esses abortos não provocados e que levam às vezes a mãe para uma tristeza e até para uma depressão. Enfim, esses são temas bem complexos que necessitam bastante estudo e amparo do conhecimento real do assunto. Necessita também da prática real do Evangelho de Jesus. Da prática real do Evangelho de Jesus no tocante ao amor que ele veio nos ensinar, para que só depois a gente possa debater racionalmente o tema, né, sem preconceito. Pergunta número 9. Que ensinamento nos oferece a negação do apóstolo Pedro? Pedro não negou Jesus por maldade, e sim por medo, né? Porque ele ficou apavorado. Por quê? Porque na época os cristãos eram vistos como um perigo ao Império de Roma. E Jesus sabia disso, bem como ele sabia de antemão sobre a negação do seu apóstolo querido, a que ele se referia como Pedro, a rocha, né? Que se a rocha como a pedra fundamental, né, do Evangelho de Jesus. Pedro, assim como nós, ele também estava sujeito aos erros, aos medos, às vicissitudes, né? Como nós estamos. Ele também estava num planeta de provas e expiações, como nós estamos. Então, o ensinamento que a negação de Pedro nos trouxe é que somos todos humanos, sujeitos a erros e não deveríamos julgar os outros. Nós não devemos julgar quem quer que seja, ou afirmar, por exemplo, dessa água jamais beberei. Por outro lado, né? E pensando bem, foi até providencial Pedro negar Jesus naquele momento do ódio predominante, né, dos soldados romanos, porque ele não foi preso, ele não foi sacrificado. E dessa forma ele pôde levar os ensinamentos do nosso divino Rabi, nosso amado irmão Jesus, aos quatro cantos do mundo. Não é verdade? Última pergunta, pergunta número 10. Por que Moisés era tão rígido e por que hoje nós não seguimos suas leis? Bom, o profeta Moisés, ele era um sábio, né? E viu a necessidade de ser rígido ao apresentar as leis de Deus, que ele psicografou no Monte Sinai, porque os homens naquela época eram embrutecidos. Eles tinham praticamente acabado de sair das cavernas. E tudo ainda era resolvido na luta, no poder do mais forte, na morte dos que eram considerados inimigos, na morte dos que eram considerados pecadores, conforme o julgamento de cada um, né? E nós precisamos lembrar que na época as mulheres não eram valorizadas, não podiam falar na frente dos homens, não podiam sequer sentar na mesa com os homens. Então, você acredita que isso deveria existir até hoje? É para se refletir, né? E diante daqueles homens tão brutos, a lei necessitava ser dura para ser seguida. E Moisés, que foi escolhido, ele tinha superioridade moral e ele tinha conhecimento das leis. Ele era um doutor da lei. E por essa razão ele foi ouvido e foi seguido. E desde que Moisés apresentou as primeiras 10 leis divinas, a gente constata que até hoje elas não são seguidas. Por quê? Porque nós vemos filhos que não amam seus pais, casais que traem seus parceiros e tantos seres humanos que matam seus irmãos criminosamente, outros matam
sem motivo. Aliás, não existe motivo para tirar a vida de outro, né? Outros até hoje compram armas para matar, pensando em tirar a vida de alguém, e tudo isso contraria as leis de Deus. E entre as leis de Moisés está o quê? Não matar. E entre a lei de Moisés está honrar seu pai e sua mãe. E nós vemos até filhos que ficam sem conversar com o pai, com a mãe, por exemplo. Até hoje, infelizmente, nós vivemos o contrário disso, que a gente pode ver em manchete de jornais, que a gente pode visualizar na internet, né? Somos tão evoluídos tecnologicamente, tão atrasados moralmente, né? Outros que ainda hoje em dia existem, que até aplaudem a morte. Então, o que nós podemos fazer? Nós, cada um de nós, seguirmos as leis. E se somos de fato cristãos, a gente precisa meditar, cada um de nós, nessas perguntas. Eu sigo os 10 mandamentos de Moisés? Se eu sigo os 10 mandamentos de Moisés, beleza. Se eu não sigo os 10 à risca, então por que o que eu exijo que os outros sigam? Por que eu aponto meu dedo para os outros? Refletir também. Eu sou um exemplo de cristão legítimo? Refletir também. Quando um carro corta a frente do meu carro, eu dou um sorriso e perdoo o motorista? Então, gente, é isso. Vamos refletir sobre isso. E por hoje é isso. Um abraço a todos e uma ótima noite. E um feliz julho para todos nós. Muita paz.